Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricas! Demorei, eu tô parecendo aqueles influencers que dão aqueles segundos pra começar a falar. Tem até um vídeo muito engraçado disso do Gregório do Vivier, que ele fala que é influencer velho que faz isso. Então vai ver, eu sou uma influencer velha. Olá, Manu, Mili. Oi, gente. Oi, minha galera. Eu quero ouvir sua voz, Mili. Oi, turma. É isso. Hoje é um dia o quê? Um dia denso, pesado, porém para falar de uma coisa que talvez seja a melhor série dos últimos tempos. Eu, como roteirista e aqui com outras roteiristas e escritoras, a gente vibra quando tem coisa boa, apesar de que não foi a gente que fez. Mas que bom que tem aí uma série tão espetacular para ver, que é a série Adolescência, que fez eu chorar aí o domingo todo, metade do sábado, e desde então eu tenho pesadelos e, enfim, mexeu pra caramba comigo essa série. E a gente resolveu falar sobre essa coisa que a Netflix trouxe para nossa vida, muito necessária, que é toda a culpa que a gente já sente, né? Eu sou mãe, Miri e Manu não têm filhos, mas eu já tinha muita culpa e essa série fez eu chorar por toda a culpa que eu já tenho, por toda a culpa que eu ainda terei, e mexeu pra caramba comigo. É a série que foi o maior sucesso da TV britânica já no terceiro dia que foi lançada pela Netflix. Bateu vários programas da TV britânica como um todo, não só do streaming. E aí começou a conquistar vários países, e o Brasil, pelo menos nos meus grupos de discussão, o único assunto é essa série. Que mulher hoje, de bom gosto, não está um pouco afim de Jack Thorne, que é este homem muito musculoso que cria a série e é o pai do garoto de 13 anos, porque homens muito criativos que fazem série de sucesso sempre me deixam um pouco seduzida. E que ele conta que viu matéria no jornal, né? Não é exatamente uma série baseada 100% numa história real, mas ele já tinha uns 2 recortes ali de jornais com casos de adolescentes que tinham cometido crime contra mulheres, e ele vai tentar, e ele até fala isso numa entrevista de uma forma muito, muito bonita. Ele diz assim: um adolescente que mata uma outra adolescente, ele é uma questão da escola, ele é uma questão da sociedade, ele é uma questão dos pais, ele fala, não é preciso uma aldeia para criar uma criança, então é preciso também uma aldeia para entender por que a criança chegou a cometer um crime violento desse. O The Guardian descreveu a série como a coisa mais próxima da perfeição televisiva em décadas. E aí queria saber se vocês assistiram, o que vocês acharam, e daí depois eu também vou falar as minhas fortes emoções vendo. Eu sempre tô a fim de ouvir a Mili, sabe? Que aí já dá uma... Vai, Mili, ela já acalma, gente. Já né? Ela eleva o debate, sabe? Ela vem com esse topete, eu sempre joga fico o sarrafo muito... lá no alto. Eu acho. Eu só queria dizer que para quem estiver só ouvindo, eu estou vestida com uma camisa do Corinthians, então eu queria Tá fazer belíssima. Tá excelente. além dos cabelos revueltos. Então, E com óculos gente, Top Gun. Óculos Top Gun. E com óculos Top Gun. Hoje eu tô uma mistura. Então, cara, assim, a primeira coisa que me ocorre dizer é que quando a gente fala que os homens têm que se incluir no debate, é dessa forma. O filme são roteiristas homens, é um criador homem, é um produtor homem, é o olhar deles sobre a masculinidade. E faz toda a diferença, porque assim, eles não estão falando da gente,
Eles não estão falando da condição da mulher no mundo necessariamente, ou das meninas. Eles estão falando sobre, da maneira mais brutal possível, porque ela é muito miúda, ela é no cotidiano daquela família, e a técnica de filmagem leva a gente para dentro da família, que passa a ser a nossa família, porque na verdade é a nossa família. Eles estão falando deles. É disso que a gente precisa. Então, eu acho também que a gente é uma maneira muito bonita da gente dizer o que é o lugar de fala, que é um conceito que foi tão maltratado, assim. Não é que existem pessoas sem lugar de fala, ninguém não tem lugar de fala. Mas as pessoas precisam falar a partir da sua perspectiva no mundo, das suas sensações, das suas experiências. E esse cara e essa produção faz isso. Então, assim, é arrebatador, né, gente? Assim, eu chorei por horas e horas e horas incontrolavelmente. Manu, como foi sua experiência? Cara, assim, a gente, sendo o episódio sobre a série, sabemos que teremos spoilers aqui, né? Sim, importante falar. Vamos ficar em paz com isso? Então, assim, eu acho, assim, conteúdo e forma primorosos. E o último episódio, pra mim, que é o clímax, né, que culmina tudo, é uma das coisas mais geniais realmente já feitas dentro desse tema e dentro desse formato, e ressoa muito com algumas coisas que a gente falou aqui, que é essa dimensão terapêutica da dramaturgia. Porque a gente tem um lugar comum muito eficaz na ficção, né? Agora falando da perspectiva de roteiro, e que faz todo sentido mesmo, que é aquele abusador que teve um pai cruel, né? Que batia nele, que é rígido, é frio, que não deu amor suficiente para esse abusador quando ele era criança e tal e tal. E esse pai de adolescência não é essa figura. É um pai trabalhador, amoroso, é meio que um homem comum, né? Um cara legal, mas é um cara legal criado dentro das limitações de um patriarcado. É um cara com muita dificuldade de se vulnerabilizar, que obrigou esse filho a entrar no futebol, no boxe, achando que estava fazendo o melhor para esse filho, né? Que assumiu que quando o filho não ia bem no jogo, não conseguia olhar para ele, né? Que se decepcionava com uma coisa tão superficial, que é o fato dele não ir bem no futebol, e que acaba depois entendendo o que é uma decepção real, né? Quando ele é obrigado a olhar para aquele vídeo no final do primeiro episódio. Ali ele não podia mais virar a cara. Então Nossa, você tem arrasou. esse pai, que achou que estava fazendo o melhor para a família dele, trabalhando 14 horas por dia, fazendo o papel dele de provedor. E detalhe que não é detalhe. Um homem que apanhava do pai e prometeu que não faria isso com o filho dele. E não fez. Mas mesmo assim a violência não se dá só por meios brutais, mas sutis também, né? E nesse final, ele entende que ele fez o melhor que ele pôde, mas que não foi o suficiente, né? Ele aprendeu isso da pior maneira possível, mas ele precisou fazer as pazes com isso. E é o que a gente sempre fala aqui, né? Sobre... não é sobre se culpar, é sobre se responsabilizar, né? Para não cair também nessa coisa da culpa, né? Essas pessoas precisam seguir em frente, inteiras, né? E aí a série constrói isso de uma maneira primorosa, né? Eu acho que essa série tem várias coisas, assim. O episódio com a analista eu já vi 3 vezes. Eu acho que cada episódio é meio impossível falar quem é o protagonista da série. Porque primeiro você acha que é o policial e você fala, deram o protagonismo para um homem preto, que legal, né? Então você entra ali, primeiro, segundo episódio, você tem certeza que o protagonista é aquele policial. Depois ele meio que resolve de novo, muitos spoilers, tá, gente? Só que assim, o policial com o filho dele... É uma dupla pai e filho que a gente entende que vai dar tempo de salvar aquele pré-adolescente. Ele conseguiu ver a besteira que pode acontecer, a merda que pode acontecer com uma família que tem pai ausente, porque o filho uma hora fala: você quer falar comigo agora? Você não vai nem trabalhar, nem malhar? E o cara é todo bombadão, né? Ele fala: você quer falar com seu filho agora? Você não vai pra academia. E meio que a última cena em que você vê esse policial e o filho é o policial falando: eu te amo, a gente pode almoçar juntos? E aí ele quebra o filho e o filho fala: tá bom, vamos, né?
e eles não voltam mais. E aí você entende que aquela família foi possível ser salva até porque essa família pôde ver o que aconteceu com a outra, né? O que acontece com pai e mãe ausente. Só que nada é fácil de fechar. Não é uma série assim, ela é... Se tem uma coisa que ela não é simplesinha de entender. É tudo muito tridimensional, né? Que é exatamente o que a Manu estava falando. Não é que esse pai, que é o criador da série também, né? Que é o ator, o Jack Thorne. Não é que ele era um pai... ele tinha o machismo dele ali, mas é aquele machismo nosso de cada dia. É o pai que leva o filho pro futebol... Né? Não é o pai que bate no filho, que obriga ele a ver... Porque tem esse tipo de pai que até obriga... Você acha que o filho tá ficando meio viadinho com 11, 12 anos, obriga a ver pornografia, né? Tem as piores aberrações, né? Mas é um pai que só valoriza que o filho desenhava depois que o filho manda esse desenho já lá preso numa instituição para adolescentes, né? Isso para mim me pegou, assim, num lugar... Porque o desespero, o que me fez chorar muito vendo essa série, era uma sensação assim, a gente já perdeu esse menino, mas esse menino não nasceu doente. Né? O menino conversando com o analista, você vê que ele já tem uma agressividade que... Isso é muito bem construído na série. Tem momentos em que ele é um garoto absolutamente... vulnerável, que ele só quer que gostem dele, aquela pergunta que ele faz para analista no final, né? Aquilo ali quase morri com aquilo. Depois de todas aquelas que ele bate na mesa, que ele grita, que ele faz assim nela, né? Tipo, como se fosse bater o rosto no rosto da analista. No final, ele só queria que ela gostasse dele. Isso você olha, você vê uma criança precisando de amor, mas em vários momentos, pelas coisas que ele fala, a maneira como ele enfrenta ela, como ele grita, até alguns sorrisos que ele dá, você sente que perdeu muito já ali, que já entrou, que já opera ali alguma questão psicológica, psiquiátrica mesmo, que de certa forma aquele adolescente, para ter feito essa passagem ao ato de esfaquear uma mulher daquele jeito, parece que se instaurou ali de fato alguma doença psiquiátrica que a gente não sabe se isso tem como... Não sabe se isso tem cura, né? Como se ele tivesse se tornado um pouco sociopata mesmo, até por alguns sorrisos. Isso é muito bem construído. Mas, ao mesmo tempo, ele é um adolescente que também tem a doçura, o medo, é infantil, a cena do ursinho no final. Minha maior dor nessa série era ver a criança e o sociopatinha numa mesma figura que poderia não ter sido perdida pela sociedade, pela escola e por esses pais, sabe? Essa construção do que é um homem que pode matar, né? Como que chega nisso? Essa é a coisa que mais me doía. E ao mesmo tempo era muito fácil a gente odiar esse pai. Mas o último episódio, o quarto episódio, a gente gosta desse pai. Que a série não é para ser fácil para quem assiste. Não é assim, aí no segundo episódio que a gente vê a escola. Agora eu vou culpar a escola e beleza, a culpa não é desses pais. Você tem raiva da escola e ao mesmo tempo é uma escola que tem uma professora que conversa, tem escapes ali, sabe? A escola não é de todo mal, o pai e a mãe não são de todo mal, eles são ocupados como todos os pais e as mães são ocupados. Esse filho fica muito tempo na internet, como 90% das casas hoje em dia, os filhos com muito tempo na internet. Aquela escola é atenciosa e omissa, como muitas escolas, né? Então é uma coisa assim, você se coloca o tempo inteiro ali, será que eu poderia gerar esse adolescente? Acho que essa é uma porrada da série. E assim, o pai trabalhava lavando privada. Eu acho que nada é à toa. O carro do pai é assim, confiável, reliable. A sua família pode confiar neste homem. Alguém vai e picha, pervertido. Nada é à toa. Tudo é símbolo nessa série, né? Fala-me. O que tá escrito na van é uma definição que a gente tem mais ou menos da masculinidade, né? Confiável, infalível. O que é a masculinidade? Eu argumentaria, Tati, ouvindo você falar, que a sociopatia é a masculinidade. Eu não acho que o menino virou um sociopata. Eu acho, inclusive, que tem um diálogo em que ele fala que o pai dele já quebrou um galpão, mas nunca bateu na minha mãe. E ele está virando um homem, 13 anos, a voz está em todos os lugares, é uma voz que é grave e aguda ao mesmo tempo. Não tem um espichão, é um pintinho, mas é um pinto que está crescendo.
é um pau, né? Que tá crescendo, começa a vida sexual. Ele é menino e ele é homem. Tem uma metamorfose acontecendo com ele, que é quando ele grita, quando ele levanta e se impõe e fala que constrangedor você com medo de um menino de 13 anos para a psicóloga. Mas aquilo é o que é a masculinidade se define pelo direito ao uso da violência. Então, ele entendeu o que é ser homem. Ele recebeu o recado do que é ser homem. O pai também. Só que o pai foi socializado numa época em que não tinha rede social. Então, ele não chegou ao ponto de ser doutrinado a esfaquear a coleguinha que debochou dele. Que também tem uma outra coisa aí no meio, né? Qual é o maior medo que um homem tem em relação a uma mulher? É que ela ria. É que ela ria dele. Que ela ria do que ele fala, da pouca inteligência, do tamanho do pau. E o nosso medo é que a gente morra. Então, os dois maiores medos estão ali. Então, eu diria que a doença é a masculinidade. E os caras são muito bons de explicar isso. Fica um negócio assim que você fala, como que a gente vai sair daqui? Os meninos estão sendo treinados para fazer isso. E é óbvio que tem uma contra-reação das meninas, que elas já entenderam que o maior medo deles é que a gente ria deles, e elas estão lá debochando. Elas estão lá fazendo bullying. Sem se dar conta realmente que elas podem morrer. E eu acho muito interessante que eles colocam essa psicóloga bonita, né? E o menino fala o tempo inteiro, você não sabe como eu me sinto, porque você deve ter sido muito gata na época da escola, né? E o tempo inteiro o menino tá querendo ser amado por aquela figura materna, seduzir aquela mulher bonita e ser agressivo com aquela mulher bonita. E aí você vê tudo em que um homem pode estar perdido aos 13 anos. Ele quer uma mãe, ele quer agredir, ele quer seduzir, e não sabendo direito se ele seduz ou uma mãe, ele agride. É isso que essa série é tão linda e enlouquecedora, porque é isso que você tá falando, é o pintinho virando pau. Né? Ele quer, quando ela leva o sanduichinho e ele tá sorrindo e tem toda aquela troca, né? Ali tá colocado uma cena mãe e filho. E você fala, como é que eles vão evoluir daqui, né? Essa cena mãe e filho. E aí ele começa a meio flertar com ela. E ela deixa, porque ela tá num papel ali impecável de psicanalista. Não sei se ela é uma psicóloga, uma psicanalista, mas tá impecável ali. Ela dá corda pra ver até onde ele vai, né? E aí ela faz perguntas o tempo inteiro sobre masculinidade tóxica. E é quando ele se irrita. Por que você quer saber do meu pai? Por que você quer saber? E aí uma hora ela explica isso lindamente, né? Ela fala assim, porque você é uma pessoa complexa, então eu não posso fazer perguntas simples. Eu não posso perguntar para você o que você acha que é a masculinidade. Ela fala, eu preciso ir por caminhos. Ela explica o que está fazendo, porque ele acha o tempo inteiro que aquilo é uma armadilha para ele, que é exatamente o que o incel acha, que a mulher está o tempo inteiro fazendo armadilha. Ele vê ela como perigo que é pregado por essas comunidades incel, né? Vê como uma ameaça, uma vilã e ao mesmo tempo muito frágil, né? Ao mesmo tempo vulnerável, algo que deve ser atacado. Eu também fiquei pensando, te ouvindo, Tati, vendo a Milly, que eu, no final, na verdade, eu senti uma possibilidade de cura desse menino, assim. O trauma é irreversível. O estrago foi feito, entendeu? Esse menino viveu essa experiência e vai arcar com as consequências dela. Ele entendeu? Ele soube o que é tirar a vida de uma pessoa. Não tem... É isso, o trauma é isso, né? Você não tem como reverter. Você vai ter sempre essa cicatriz, mas eu sinto... Eu acho que o final deixa em aberto que agora ele vai finalmente saber o que é ser amado por esse pai, que era o que ele mais queria, né? Antes de querer ser amado pelas mulheres e desejado, esse menino queria ser amado pelo que ele é. E agora ele vai ser amado pelo que ele é. Porque mesmo ele sendo esse monstro, ele ainda é filho desse pai. Quando você entende que esse pai chegou num consenso consigo mesmo, né, em relação a esse filho, você fala, cara... a gente não vê o que vai acontecer a partir dos anos que esse menino vai ficar preso, né? Mas, enfim, a minha cabeça vai muito longe ouvindo vocês, assim. O que eu tenho achado curioso, vendo também uns comentários, assim, na internet, é que as pessoas, elas têm interpretado de muitas maneiras a questão central da série, né? Então, muita gente fala que é sobre paternidade, maternidade. Muita gente fala
nossa, é sobre o perigo das redes sociais, a questão do incel, né, desse grupo. E o nome da série é Adolescência. Então a gente pressupõe também é sobre isso, mas na maior parte do tempo. A série não chama o perigo de estar numa comunidade incel, chama adolescência, pode acontecer com qualquer adolescente. E o que eu fiquei doida pensando é que, na maior parte do tempo, eu fiquei com essa sensação, eu não sei se porque me impactaram mais determinados episódios, né? A gente não tá acompanhando só personagens adolescentes. E daí eu fiquei brisando nesse conceito de adolescência como um período que você é meio criança e meio adulto, né? E como essa é uma condição de todos os personagens que estão sempre projetando os traumas da infância no presente. Nossa, que no total. episódio 2 tem aquela policial que ela se sente muito mal no ambiente da escola, né? Muito, Ela dá um chilique e ela fala que ela não quer Ela ser sofreu mãe. bullying, o tempo inteiro essa série Cara, é brilhante essa série, dá até nervoso. A terapeuta, quando ela pega o sanduíche e quase vomita, eu acho que aquilo é um sinal de que talvez ela esteja grávida. Claro que aquela cena toda embrulharia o estômago de qualquer pessoa, principalmente uma mulher ali. Mas deu a entender que ela, pra mim, eu senti que ela estava grávida tendo que passar por aquilo, né? E a policial, no segundo episódio, o tempo inteiro ela tá lidando com os traumas dela na época da escola e dizendo que ela não quer ser mãe. Então, isso que você falou é brilhante. As pessoas estão o tempo inteiro lidando. E o pai diz, né? Como que o meu pai que me espancava fez um filho como eu. E como eu, que combinei comigo que jamais bateria num filho, fiz um filho como ele. Ao mesmo tempo, eles fizeram uma filha que é maravilhosa. Que é compreensiva, que a gente entende que ama aquele irmão, que está do lado dos pais, passando por tudo que eles estão passando. E ele fala, como é que a gente fez ela? Né? E a mulher responde, a gente fez ela assim como a gente fez ele. Então é assim, é uma porrada mesmo essa Todos série. os diálogos, né, gente? Assim, você tá revendo, eu vou rever também, porque no diálogo com a terapeuta, tem uma hora, quando ele fala, eu matei. E foi o que eu entendi, tá, gente? É difícil entender esse inglês e não. Eu matei, mas não estuprei. Eu seria um homem pior se eu tivesse estuprado. Exato. Então, assim, tem uma brutalidade, e foi logo depois disso que ela não conseguiu comer o sanduíche, porque é normal. A gente é um corpo. Eles entendem, desde muito cedo, que mulher é corpo. Tanto faz se está vivo ou morto. Tanto faz se está vivo ou morto. É um corpo. Ele matou, ele poderia ter feito coisa. E ele fala, então eu não sou tão ruim, né? Eu poderia ter abusado. Ela estava ali caída, vulnerável, né? Isso. E ele flerta com ela. Primeiro, ele não consegue admitir que tá meio apaixonado, tem tesão naquela mulher. E ele flerta com ela quando ela tá frágil. Ela acabou de receber alguém deu um fora nela. E ele acha que ele tem chance por ela estar fragilizada. E aí, mesmo assim, ela zoa ele. É sempre... Nunca é a mulher, né? É isso que você tá falando. É um corpo ali. Agora o corpo tá frágil, agora o corpo tá caído. Eu podia ter estuprado, mas só matei. E é um menino de 13 anos. Pior, é a erotização da fragilidade. Tudo isso é ensinado. Não é que tem uma aula. Venham aqui, meninos, e agora vocês vão aprender a odiar a mulher. Sentem aqui, aula. Não é isso. É tudo colocado de uma maneira muito... vai introjetando na cabeça deles, que a gente é frágil, a gente é um corpo, a gente no fundo quer. E os incel, os celibatários involuntários, que a série explica o que são, né, que são homens que não se sentem dentro de um certo padrão, não são desejáveis. Homens que não são desejáveis, então por isso eles ficam com ódio da pobreza sexual da vida deles, meninos também, né? Então eles vão lá e fazem coisas horrorosas com mulheres, entre elas estuprar e matar. Os incel, eles aprendem que a culpa deles não serem corpos desejáveis, meninos desejáveis, né? É porque o feminismo fez isso. O feminismo é o culpado. O culpado é o machismo, que cria os padrões, que cria essa necessidade de você ter determinado... Eles querem a mulher gostosa loura. Eles não querem uma mulher fora do padrãozão. Então, é claro que a narrativa está invertida. O ódio deles tinha que ser com o machismo. É o machismo que cria todas essas limitações. Corpos desejáveis e corpos não desejáveis, né? Quando somos todos, em alguma escala, desejáveis. É engraçado que o incel coloca na mulher
muitas coisas que são os homens que fazem, né? Então eles falam que as mulheres que escolhem e elas querem o bonitão. Então, se não tem a ossatura facial, sei lá qual, né? A gente assistiu o ContraPoints, que é da Natalie Wynn, que faz o ContraPoints, que é um canal de YouTube espetacular, e tem um episódio sobre o incel, que é magnífico. Eu vi ontem para poder falar hoje com vocês. E ela faz um estudo ali profundo sobre o tema, né? E tá incrível, assim, até uma dica que a gente dá. E ela fala dessa ossatura facial, que não sei quantos centímetros a mais ou a menos de queixo, você é pegável, você tem fuckability, né? Que tem até naquele livro O Direito ao Sexo, fala do fuckability também, ou você é um cara de que a sua vida vai ser uma miséria sexual, se você tem um queixo assim ou assado. E, na verdade, quem escolhe tanto a mulher e decide tanto se aquele corpo serve ou não, são os homens, né? Eles colocam características do machismo nas mulheres, né? Os incel. Mas é um jogo de projeção despudorado. A mulher é perigosa e as taxas de feminicídio aí tourando. Exato. A mulher é frágil. Tem alguma coisa mais frágil do que esse próprio conceito de masculinidade, né? Que a gente... Né? É o conceito tóxico, né? Então, essa projeção, ela é o tempo todo. Né? E eu fico... agora eu fiquei presa lá com a terapeuta. Porque para uma mulher estar ouvindo isso de um menino, né? Tanto que a Tati falou uma coisa que concordo, não tem nem como a gente não concordar, que ela é irretocável como profissional, mas que atriz, porque tem um trabalho ali de câmera, de expressão dela. Nossa! Você vê que ela tá devastada. Tanto que quando o menino Sim. sai, ela chora. Né? Então, ali provavelmente também tem uma criança ferida. Tem uma menina que já, né, foi menina no mundo, foi uma menina como uma dessas coleguinhas de escola, ou tem uma filha, ou tá esperando uma filha. Eu acho que ela sofre como uma menina na frente daquele menino violento, mas ela também sofre como uma provável, possível, um dia mãe de um menino como aquele. Ali ela sofre de todas as maneiras possíveis que é uma mulher na frente de um garoto que cometeu um crime daquele. Como mulher, né? E um garoto de 13 anos que já tem as ferramentas para saber como oprimir uma mulher. Exatamente. Ele sabe o que fazer, ele já sabe, ele já está preparado para isso. E ele faz. Mas E essa isso é a também dor muito da legal. série, porque ele tem 13 anos e sabe como oprimir e ser violento com uma mulher feita, mas ao mesmo tempo ele termina chorando e falando: você gosta de mim? Isso. É por isso que é desesperador, porque você fica, ainda dá pra salvar ele ou não dá? Ainda dá pra salvar ou não dá? Acabou a série, ele é uma criança que precisa ser salva ou ele é um sociopata? E a Milly falou lindamente que a sociopatia é o machismo, porque, assim, eu até quero ver muitos YouTubes e conversas com psicanalistas falando sobre isso, porque eu não entendo exatamente o que forma um sociopata, né? Mas a impressão que eu tenho é que ele não mata essa menina porque ele tem uma explosão. Ele já opera na sociopatia, porque depois, quando ele tá com a analista, ele repete. Mas ela era uma escrota, não era? Olha o que eu tô te contando. Ela não era uma escrota. Ele opera na masculinidade. Na masculinidade. Ele tá operando na chave que o pai também tem, só que o pai não matou ninguém, mas tá lá nele, ele é capaz de quebrar um galpão. Mas destruiu um galpão inteiro. Como se foi? E ele é um homem bom, ele é um homem doce, ele ama a mulher, ele tá lá trabalhando. Tem um outro aspecto, né, gente, que é pouco falado, que é a função do capitalismo nessa destruição. É a função da ideia de que a gente existe para trabalhar. Dessa versão tardia do capitalismo que se chama neoliberalismo. E que a gente tem que trabalhar 13 horas por dia. Então não dá tempo de ver. Não dá tempo de falar com a família, não dá tempo de saber o que os caras estão fazendo. É trabalho, trabalho, trabalho. Ser um pai de família é ser um bom trabalhador. Sim. A linguagem é toda feitinha para isso. Então tem esse aspecto também. Dentro do capitalismo tem salvação? Eu acho que não. E tem aquele episódio, que é o último episódio, em que eles conversam para tentar entender em que momento eles erraram, e eles vão fazendo um percurso da criação do menino, né? Ah, mas eu chegava exausto, eu também chegava exausto, ele estava sempre trancado no quarto, eu entrava lá para chamar para comer, ele não queria, mas que adolescente que não faz isso, como é que a gente ia saber o que é que ele estava vendo? E você também, você não consegue ter raiva desses pais, você pensa, puta, que erraram, que merda, mas assim, cara, que
Que pais que já não pensaram, puta, eu devia ter dado mais atenção, mas eu tava trabalhando até meia-noite, porque senão também eu não consigo pagar aquela escola. É isso que essa série mexe tanto, porque ela é sobre todos nós, né? Não, e tem uma escola caríssima, então a gente também não fala sobre assim, a ideia de ter que pagar para educar nossas crianças, ela é uma alucinação, gente, que a gente naturalizou. Se as crianças precisam de um vilarejo, como é que a gente pode cobrar a educação? A educação é gratuita. A gente está formando uma sociedade, o tecido social se esvaiu. Ah, comunista. Bom, me chama do que quiser. Me chama do que quiser. Vamos falar do fato em si. O conceito de cobrar para educar é um delírio, é um transe ruim. É uma droga ruim que está todo mundo tomando. Sim. Assim como cobrar para tratar, né, para curar, mas eu acho que tem uma coisa muito sutil e muito eficiente, muito maravilhosa, que nesse episódio final, em dado momento, a mãe vai chorar num canto escondida, ela tá segurando a onda, ela vai chorar escondida de babá num canto, e quando ela vai falar com o pai também está chorando na janela, e quando ela chega, ele enxuga a cara e fala: essa janela... tem que mudar essa cortina, ele faz... e ela fala, essa é a camisa que eu te dei? Ou seja, olha a desconexão emocional. Olha como eles não conseguem se vulnerabilizar. Olha que vínculo precarizado, né? Por essa dificuldade de se vulnerabilizar, de falar sobre as emoções, né? Porque, na verdade, o problema está aí, né? Pode ter trabalhado muito, mas se chegou e teve 2 horas de quality time ali com aquele garoto, 1h30, meia hora, 15 minutos. Já muda a vida de uma criança. Né? Então, eu fico presa nesses personagens. Até a terapeuta, você vê que aquela experiência também foi um trauma para ela. Não foi um dia qualquer para ela aquele dia, não, tá? Não, ela voltou para casa, ela foi dormir com barulhinho. Gente, e aquele homem que fica flertando com ela no pior dia da vida da mulher e ele fica... Aquele personagem, ele é maravilhoso, porque assim, a gente tá o tempo inteiro vendo masculinidades horríveis e o Banana é uma masculinidade horrível também. O Banana que acha que aquilo não é agressivo, mas ele tá flertando com aquela mulher trabalhando e todo bobo, idiota, não tá por acaso ali também, né? Aquilo é muito bom, né? Aquele cara... E ela vendo a movimentação do menino, estudando, e ele lá na orelha dela. Quanto que você ganha? Como que é teu trabalho? Quer trocar de trabalho comigo? E ela tendo que lidar com esse cara ali também, para poder fazer o trabalho dela. Ele não tá colocado ali à toa. E esteticamente ele tem uma maquiagem para deixar ele abjeto, a pele abjeta, exatamente, sabe? Ele é um cara que você olha e você fala, meu Deus, mas ele tá lá, exercendo o direito à masculinidade dele. Tem uma outra coisa também que eu tava ouvindo que a Manu falou, que assim, em certa medida, somos todos analfabetos emocionais, né? Não é uma sociedade que ensina a gente a sentir. Mas a masculinidade, mais ainda. A única emoção que é autorizada em meninos é a raiva. Uhum. É isso. E ele tá lá exercendo. Não, o patriarcado, ele foi muito eficiente em convencer todo mundo de que a raiva não é emoção. Né? Você não fala assim, que pessoa emocionada. Então, assim, todos esses personagens precarizados, né, emocionalmente, parecem... Assim, o segurança, coitado, ele é coadjuvante. Ele é nem coadjuvante, né? Ele é elenco C. Mas a sensação que dá é que tá todo mundo ali passando por um processo de transição, de aprendizado, de amadurecimento que vem na marra. Né? É quase uma coisa meio... Somos todos crianças feridas, ao mesmo tempo que não somos. Porque a gente precisa se responsabilizar. Né? Até o protagonista de 13 anos, que faz xixi na calça, precisa arcar com a responsabilidade do que ele fez. E que dorme com o ursinho. Dorme com o ursinho. Então, assim... realmente, assim, não resta dúvida que essa série, ela é sobre masculinidade, ela é sobre patriarcado, né? Porque, gente, o papo de incel é um perigo. Claro que com a internet esse discurso ganha proporções avassaladoras, né? Mas esse discurso misógino não tem nada de novo. Ele é literalmente mais velho do que a Bíblia. O personagem do avô do menino, tudo bem que ele nunca matou ninguém, mas esse cara que foi citado pelo pai, né? O pai do pai dele... Que espancava o pai. Não participava de fórum incel e era do jeito que era. Né? Eu acho que isso também tem a ver com uma coisa que a Mili falou,
que eu acho que é uma frase que, se eu não me engano, é da Bell Hooks. Posso estar errada, mas ela fala que patriarcado é desconexão. Desprezar o feminino não é só rejeitar as mulheres, é rejeitar as nossas vulnerabilidades, as nossas emoções. E isso precariza muitos vínculos e as pessoas, né? Perfeito. O pai fica achando que tem que fazer o papel dele de pai. O filho fica achando que tem que fazer o papel de filho. No primeiro episódio, né, tem uma hora que o menino fala pro pai, e parece que ele tá sendo muito sincero. Eu não fiz nada. E o pai isso que eu ia responde, falar. claro, você é meu filho. Sim, porque aquela conversa é entre duas personas, não entre duas pessoas. É entre o que se espera de um filho e entre o que se espera de um pai. Talvez aquele menino naquela hora acredite que ele não fez, porque Eu na frente do pensei pai nessa dele, frase. ele não fez. Porque Eu pensei tudo nessa sai desse frase. papel. Fala. Fala, Para a Miriam. sociedade ele não fez. Ele não fez nada. O que não pega nada. É uma mulher. Tava rindo de mim. Eu não fiz nada. É muito forte essa frase. Eu não fiz nada. E eu acho que é por isso também que a gente tem uma desconexão muito grande quando a gente vê, por exemplo, um ministro de Estado meter a mão debaixo da mesa, na perna de uma outra ministra, e tem gente falando, ele não fez nada. É isso. É isso. Sim. Porque ou você desacredita a ministra, ou você concorda assim, cara, isso não é nada, né? Não é nada. Eu pensei, engraçado essa frase do não fui eu que ele fala, não fui eu não fiz nada. Ele repete nos 4 episódios, né? Só no. Acho que. Em todos. Só no segundo que ele não aparece. Eu pensei isso, tudo que vocês estão falando, mas o que ficou mais forte pra mim foi que era como se fosse assim. Ele não fez sozinho, foi o avô dele que fez, foi o pai dele que fez, foi a violência que ele sofreu na escola, Sim. foram os amigos, foi o grupo Incel, né? Ele não fez sozinho, não fui eu, foi toda essa galera. Eu só fui acumulando ódio nesses É o últimos vilarejo. 13... É o vilarejo, só que é o vilarejo para matar, não é o vilarejo para cuidar de uma criança, é o Isso. para matar uma criança, né? O outro tipo de vilarejo. Porque o vilarejo tem efeito. A gente está usando, só que a gente Claro. está usando o vilarejo para separar, para silenciar, para matar. A gente não está usando o vilarejo para unir. Então, é uma crítica ao regime binário da diferença sexual, porque se a gente continuar separando na maternidade, este é menino, esta é menina, este veste azul, esta veste rosa, esse vai falar grosso, essa vai falar fino, esse vai ir para a rua brincar, essa aqui vai ajudar a mamãe na cozinha. Se a gente continuar, isso não vai mudar. Com a internet, então, porque agora virou uma ideologia. Tem os masculinistas teóricos da masculinidade que estão aí, vendendo essa ideia para esses meninos, né? Do que é ser homem. Então, a gente precisa acabar com esse regime. E tem uma hora que a analista pergunta, seu pai tem amigas mulheres? Ele fala, não, por que ele faria isso? Né? E que é assim, isso que eu acho que é mais aquela que não consegue parar de falar que a série é fabulosa, fica deslumbrada. Mas eu tô deslumbrada mesmo, porque seria muito mais fácil o pai espancar ele, porque você ia falar, bom, sofreu toda essa violência, foi lá e, enfim. Mas quando ele diz, o meu pai não tem amigas mulheres, é difícil você fazer o caminho do filho se tornar um assassino de mulher. Mas não é à toa que esse diálogo está colocado. Porque, assim, é na soma de 1 milhão de sutilidades do masculino é que dá as 6 facadas que ele deu na menina. É no meu pai não ter amiga mulher, né? Porque, assim, tá, mas isso não justificaria ele matar uma mulher. Mas isso vezes 1 milhão... Que aí ele vai pro incel, pra comunidade incel, aí tem o avô, aí deve ter os amigos do pai. Meu pai anda com uma galera de homem, imagina o que ele já não ouviu nessa... Né? Aí é que forma, mas isso é difícil a gente fazer, né? Como que um pai sem amiga mulher, o filho... Isso. Mas esse caminho não é impossível, é bem possível. Esse é o caminho, porque eu vejo também muitas pessoas, muitos homens alinhados ao feminismo, dizerem assim, não, eu me ofendo muito quando eu estou numa mesa e alguma feminista fala, todo homem é um estuprador em potencial. Ele é criado para... Ele pode não exercer, ele pode nunca fazer nada, mas ele foi criado para estar nele, está no pai. O pai, se tivesse uma circunstância apropriada, ele mata... Quem quebra um galpão, mata alguém, gente. O galpão é uma coisa, a mulher é uma coisa. Eles aprendem isso. Eu tenho uma experiência de 2 namoros que eu terminei
Um deles, bem mais nova, o cara pegou meu celular, que na época era aqueles tijolão de celular, destruiu o celular na parede. Depois falou, não sou um cara violento, tanto que eu não relei a mão em você. Mas destruiu o meu celular e é sempre um recado de era para ser na sua cara, mas como eu sou um cara controlado e do bem, eu fiz num celular, mas era, né? E teve uma outra situação também que eu também fui terminar uma relação e o cara destruiu uma porta. E conversando com uma advogada uma vez e contando essas histórias, ela falou, você sofreu 2 violências pesadas. Não é porque não é na tua cara que não é uma... Você vê uma porta ser destruída e você vê um celular sendo destruído... Não é porque não quebrou um osso da sua cara que não foi no teu corpo que fizeram isso. Isso. E não é, Então, e assim, só eu tenho 2 dessas histórias. Tenho outras muito mais também, né? Mas que mulher não tem essas histórias? Eu fiquei agora martelando na minha cabeça, ouvindo o Tati falando essa história absurda, essa coisa paradoxal de você ser criado para odiar as mulheres e querer muito ser amado e amado por elas, por quem você é. Né? Então, vou voltar a bater na tecla da desconexão, né, de si mesmo e do outro, né, que é o que permite que um cara desse esteja aí funcional, trabalhando, seja um filho querido, seja um marido, seja um bom funcionário, né? É o que permite que um incel passeie por aqui, sendo uma pessoa funcional, amável, em outras esferas e numa esfera privada sendo uma coisa completamente diferente. Então, eles ficam perdidos no personagem mesmo. Por isso que o momento em que o menino decide assumir a culpa e ele dá essa notícia pro pai, né? Que ele vai mudar a estratégia de defesa dele, é o clímax absoluto. Ali, a persona, a máscara, a hipocrisia vai pelo ralo. É uma libertação então, também. Tinha uma hipocrisia de, não, estamos vendo, tem teorias da conspiração aqui. Não. Né? Agora, isso é uma libertação para todos aqueles personagens, porque eles vão ter que encarar quem eles são por inteiro. Esse pai vai aceitar esse filho, vai ter que aceitar do jeito que ele é e vai se aceitar por ter parte no que aconteceu, vai acolher. Não, ele terminar a série termina com o homem pedindo desculpa. Isso para mim, desculpa, meu filho, eu poderia ter feito mais. A série termina com a frase, desculpa, meu filho, eu poderia ter feito mais. Assim, isso já porque se é uma mulher que fala isso, não tem tanta força, porque a mulher fala isso o dia inteiro. Não, isso é um homem falar isso. Isso é um ato de amor e de alto amor muito forte. Por isso que eu acredito nesse amor como cura. A psicóloga, quando ela vê que o menino tá naquele estado, eu não sei se já era parte do programa ali, mas ela fala, é a última vez que eu vou te ver, né? Ela vai se retirar. Agora, o pai não tem como ele se retirar. Não tem pra então, onde esse amor, esse vínculo que pode ser uma salvação. É uma afirmação do feminino, né? Que é o nosso lado que acolhe, que compreende, que perdoa, que encara a vulnerabilidade, que cuida. Que tá em todo mundo. Exatamente, que se permite ser cuidado. Se fosse pelo lado masculino, a gente estaria na esfera desse pai. Julgar, punir, cobrar, exigir, romper aquela conexão, em vez de afirmar aquela conexão. E não é à toa que ele vai comprar, e não é à toa que ele vai lá no supermercado comprar alguma coisa para tirar que picharam o carro dele, e chega um outro garoto absolutamente idiota e alienado e fala, não foi seu filho, isso que estão fazendo com o seu filho, porque tinham ossos no lugar, o que prova que não foi por faca que ela morreu, toda uma teoria da conspiração. E logo na sequência o filho liga e fala, eu vou assumir que fui eu. Nada é à toa nesse roteiro, né? E ele vai do eu não fiz nada pro eu fiz alguma coisa. Eu vou assumir. Vai ter que encarar que eu fiz alguma coisa. E ele dá isso de presente no aniversário de 50 anos do pai. Não há nada por acaso nesse roteiro. Gente, tudo isso que a gente está falando foi escrito por homens. Tem homem... Então, esse é o homem que vai ser salvo. É esse criador dessa série. São homens. A gente vai entrar no fato do Brad Pitt ter produzido? Vamos entrar. Por que não? Estamos aqui. Brad Pitt que foi acusado de ser um pai ausente e até violento com os filhos, né? Aí muita gente xingou. Né? E com a Angelina. E aí ele tá lá assinando... Gente, assim, mais patriarcado do que isso, impossível. Estamos aqui elogiando uma série escrita
por homens sensíveis, que está ajudando demais no debate sobre masculinidade tóxica, incels, red pill e violência contra a mulher. E tá lá o Brad Pitt limpando a barra dele, com os milhões dele nessa série. Então é isso, assim, eles encontram um espacinho. Mas Sim, não separa, sempre. não tem como separar. Ai, olha só, todos os homens envolvidos nessa série são maravilhosos. Olha como aqui tem uma ilha de perfeição. Não tem. É Não. isso aí, a gente tá todo mundo embebido nessa grande Sim. confusão. E eu vendo esse ContraPoints, né, esse canal no YouTube com a Natalie Wynn, esse episódio específico sobre incel, eu lembrei o tempo inteiro do filme do Mark Zuckerberg, a rede social, porque o começo do filme é isso. O Facebook é criado nessa comparação. A mulher nota tal, o homem nota tal. Isso! Porque quando você vai entender como que funciona, né, que 20% das mulheres, que 80% das mulheres vão escolher 20% dos homens, e a comparação de beleza e nota, é exatamente como surge o Facebook, pelo menos o que explica esse filme. Exato, um pequeno embrião de incels, que aí viraram homens muito ricos e poderosos, que estão lá agora espalhando Não à toa apoia fascismo, né? E a rede social, rede social que forma esses meninos, que destrói a vida. Que também tem outra coisa, né, gente? A vida da família foi destruída. Sim. E da irmã dele, né? Que falou que é perseguida em qualquer lugar que ela vá. Não dá nem para mudar de cidade. Eu sou a irmã do Jamie. Uhum. E tem amor. E tem amor. Sim. Muito amor envolvido. Bom, vamos ver se vocês têm quadros. Nós temos o Feminista de Merda, A Abusadora Fui Eu e o Devo Ter Sororidade com Esta Vaca. Você traz algum quadro hoje, Meli? Tem. Então vai. E eu vou me colocar numa situação de muita vulnerabilidade agora pelo seguinte. A gente está falando dessa masculinidade como se ela estivesse só em homens. Ela não tá. Eu me relaciono com mulheres, né? E é óbvio que está em mim também me deseducar de ver mulher como coisa. É um processo de deseducação. Não fomos criados em Marte, nem em Urano. Fomos criadas aqui. Eu tive um relacionamento uma vez com uma mulher que estava se relacionando com uma outra mulher. Eu, pela primeira vez. E a gente teve uma briga e eu dei um soco na parede. E eu vi a cara dela. Eu vi a cara que ela fez. E ela falou, eu nunca imaginei que me relacionar com mulher envolvesse coisas desse tipo. E eu não tinha entendido o que ela estava falando. Ela falou, a próxima sou eu. E eu fiquei paralisada, assim. Então, isso está em todo mundo. Sim. Isso está na gente. Que forte, então, que importante você contar. A primeira fronteira para a gente derrubar essas estruturas de poder é o espelho. A gente não derruba sem olhar o espelho. Uhum. Então, está em todos nós. Por isso que o feminismo não inclui os homens porque a gente precisa de ajuda. Eu gravei até um vídeo hoje para minha rede social falando disso. A gente não precisa da ajuda deles, gente. A gente precisa deles porque eles também vão se libertar. Eles que precisam do feminismo para se libertar. Exato. Essa necessidade de ser violento, de você não poder chorar, de você não poder colocar a cabeça no colo de um amigo e falar, cara, eu preciso de ajuda. Uhum. Me ajuda, eu te amo, eu preciso de ajuda. É isso, todos seremos emancipados. Então tem isso. Eu ia contar uma outra história do outro quadro também, mas vamos ver. Não sei nem se vai dar tempo. Deixa pra semana que vem. Manu, você tem? Não, mas é porque eu fiquei pensando aqui no que a Emily falou e a gente fica, a gente tem quadro Abusiva Fui Eu, como somos engraçadinhas e fazemos autocrítica, mas vamos endereçar aqui que isso é característica básica de sociedade e cultura patriarcal. Então, todas as relações são reduzidas a relações de poder. Todas. A gente tem sentimento de posse, né? A gente tem sentimento de controle, a gente hierarquiza, a gente transforma num jogo, numa competição. Então, isso independe de orientação sexual, né? É barra pesada. Então, assim, às vezes a gente vai ser abusiva mesmo. Não vai ter jeito, porque quando a gente falou de ciúme também, que a Tati falou, eu quero ter controle também sobre o corpo do outro. Isso não é uma coisa que também é o seu jeitinho.
pode ser até, sei lá, a página 2, mas isso é assim que a gente opera, é assim que a gente é ensinada a se relacionar. E a relação com o outro é a relação que a gente tem com a gente mesmo também, é um espelho da nossa relação com a gente mesmo. Então, você odiar o outro, você se odeia. Por isso que essa gurizada, que a rapaziada, tá precisando aí, né, de olhar pra isso. Porque você vê a personagem feminina lá, como ela já é muito mais... Ela já tem muito mais profundidade emocional, né, do que o menino. Sim, Agora que as sim. mulheres têm acesso, porque essa internet que aumenta o acesso a conteúdo misógino também aumenta o acesso a feminismo, né? Então os caras têm que correr atrás do prejuízo. Bom, Eu tenho um feminista de merda, que é até uma crônica que eu escrevi para a Folha, convido as pessoas a lerem. A crônica chama 3 Dias Sem Homem, que eu fui convidada para um retiro feminista num hotel. eu tô Isso rindo, tá? é um retiro feminista de 5 dias, que não podia ter homem. Então, todas as palestrantes, influencers, pessoas do hotel, galera do evento, as marcas, as diretoras de marketing, as CEOs, absolutamente éramos 300 mulheres, né? E aí aquela coisa, não pensa num cavalo branco. Qual a primeira coisa que você pensa? Então era assim, 5 dias sem homem. Eu pensei em homem o dia inteiro. Tudo que eu mais queria na minha vida era um homem ali. Eu não aguentava mais 300 mulheres num hotel. Eu falava, meu Deus, que desespero. Eu tava assim, eu acho que eu vou pegar um Uber e ir pra cidade mais sonho da próxima população, né? pra ver se eu vejo um homem. Claro. É o meu sonho. O meu sonho é ser sério. convidado. Me convidem para o próximo. Vamos convidar a Mili pro próximo. É isso aí, feminismo. Fica querendo excluir os homens do debate? Dá nisso. Olha. Dá nisso. Eu ficava o dia inteiro pensando em homem, sonhando com homem, vendo homem no Instagram. Pelo amor de Deus, nunca mais me chame para 5 dias sem homem. Vamos para as nossas dicas do que a gente está Peraí que lendo e vendo? eu tenho. Você tem mais um quadro, então traz. É o seguinte, eu escolhi a dedo o meu quadro aqui, porque ele Então tem vai. tudo a ver com o que a Mili falou do regime binário e de tudo que a gente está falando. E agora eu vou simplesmente de encontro a tudo que foi dito aqui, né? Então vai. Ou seja, Então estou colocada arrasa. numa situação complicada. Que é o seguinte, tá? A gente falou muito de masculinidade, sabemos o quanto essa obrigação de performar gênero é violenta, né? Com a gente, com os outros. Então, essa coisa de menina, né? Não é à toa que nossa mana Damares, ela bate nessa tecla, porque de boba ela não tem nada. Sim. Né? Isso é uma cagada de proporções homéricas. Isso aí é a base de tudo. Ok, então, enquanto feminista, sou a favor dessa desconstrução, né? Desses papéis de gênero. Sim, senhora. No entanto, venho aqui deixar a minha nota de repúdio ao seguinte fato. Tá? A Milly, ela tá vestida a caráter pra eu falar o que eu vou falar agora. Que essa moda que agora, homem hétero usa cropped, brinquinho de penduricalho, shortinho enfiado no rabo, unhazinha pintada, e homem gay tá usando camisa de time, tatuagem no pescoço, boné, pisante cafona. E a mulher hétero... Tá. Porque a mulher hétero que vai pra noite em busca de diversão barata, ela fica mais perdida que cachorro em caminho de mudança. Tem que ver isso aí. Ai, Sabe, que tem tá apropriação. Não, tem apropriação cultural rolando dos dois lados. Aí nosso gay dá pane no sistema. Alguém me desconfigurou, Nossa, entendeu? total. Quando vê, tá dando em cima de viado. Tá pedindo isqueiro pro gatinho hétero, chamando o gatinho Gente. hétero de amiga. Então eu não vou cobrar nada das gays, que elas são nossas aliadas. Mas homem hétero, faça a sua parte. Vista seu manto do flusão. Quer se desconstruir? Permita que a Cara, gente isso é introduza maravilhoso. objetos no seu cozinho. Objetos lubrificados. Tá? Passa uma acetona nessa unha. É isso aí. Entendeu? Eu no acho que, sei lá, outubro, novembro do ano passado, eu tenho um curso que de vez em quando eu dou de autoficção. E aí eu falando o tempo inteiro e vendo um cara gatíssimo, assim, né? E com muita pinta de hétero. E eu passando mal, que cara gato. E aí, quando acabou, eu ainda vi que é um cara foda, que escreve novela pra Globo. Que, além de tudo, você deve saber quem é, mano. E eu falei, poxa, além de tudo, tem uma profissão
como a minha, né? Um roteirista, e é um cara interessante, bem-sucedido, não sei o quê, mas não tive dúvida. Já adicionei no Instagram, falei, uma honra você estar na minha aula. Olhei o Instagram de cabo a rabo, hétero. Da primeira à última foto, de hoje a 2012, hétero. E eu falei, bom, é isso. Eu falei, que honra você estar na minha aula. Ele, imagina, eu adoro seu trabalho há muito tempo. Eu falei, mas é agora. Eu falei, quando vier para São Paulo, vamos encontrar? Ou quando eu for para o Rio, ele, óbvio. Aí já peguei o WhatsApp e uma hora eu falei, eu tô dando em cima de você, porque eu já quero deixar claro, né? Eu falei, você é casado, você tem uma namorada? Me avisa, desculpa, eu tô dando... Ele falou, Tati, pelo amor de Deus, eu sou muito viado. Mas muito. Eu falei, esse muito tá onde? Que eu olhei teu Instagram inteiro. Mas não tem... me ajuda com isso. Conta pra mim, né? Gente, eu só queria deixar aqui meu registro. Eu acho maravilhoso como a Tati dá em cima, dando em cima mesmo. Eu dou em cima real. Claro. E É maravilhoso isso, é maravilhoso. É isso. Tamo nessa aí de dar em cima. Quer dizer, agora não. Agora nesse momento não, mas ao longo da vida. Quem tem dicas? Ah, sim, dicas. Vamos lá. Olha, eu queria indicar... Gente, esse livro é uma delícia. A gente falou de coisas tão pesadas, eu vou indicar uma coisa leve, assim. É o dia a dia de uma família italiana no entre guerras, 30, 40 ali. É escrito de uma maneira deliciosa. Leiam tudo que a Natalia Ginzburg escreve. Eu amo. Ela, né, é uma autora, assim, deliciosa. Quem vive de escrever, assim como eu, como vocês, eu imagino que vocês tenham a mesma sensação. Quando eu leio alguma coisa escrita desse jeito, eu berro. Tem um misto Sim. de raiva dela, de inveja dela, sabe? É maravilhosa. E tem um livro dela maravilhoso, As Pequenas Virtudes, que é um espetáculo também. Então, quem for comprar, já compra os dois. E qual que é a sua dica, Manu? Minha dica vai seguir aqui no monotema do episódio. E a minha dica também tem um quê de apelo, porque esse livro não tem tradução. Pelo que eu entendi, tá? Pelo que eu procurei aqui antes da gente entrar, ele não tem tradução em português, o que é muito chato. Mas eu vou dar a dica em inglês mesmo, para quem quiser encarar do mesmo jeito, porque é uma leitura, assim, divisora de águas, que é um livro da Bell Hooks chamado The Will to Change, Man, Masculinity and Love. É vontade de mudar, né? Homens, masculinidade e o amor. É um absurdo não ter tradução ainda. E aí, a Bell Hooks, basicamente, ela se dedica a entender os homens sem eximir esses homens de responsabilidade, né? Então, é uma crítica muito amorosa e fala sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje de um jeito muito fluido, muito, cara, contundente. É tudo. Tem tradução? Tem tradução. Tem tradução? Lindo! Mas é um título outro, entendeu? Por isso que a gente fica confusa. Eu vou descobrir. Na A próximo gente vai colocar na episódio. descrição do vídeo também. Isso, exato. Boa. Tá, eu vou, assim, uma das minhas autoras preferidas é a Liv Stromkist. Eu li A Origem do Mundo e Na Sala dos Espelhos e li a Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Sou obcecada por ela também é quadrinista e ela é muito foda. E acabou de chegar, eu vou mais uma vez dar dica de um livro que eu ainda não li, porque ele chegou faz 5 minutos. Agora ela escreveu A Astrologia, só para Manu ficar ainda mais alucinada por Liv Stromkist. Não tem como não ser bom esse livro. Não tem como não ser bom. Acabou de chegar já amei. da Quadrinhos na Companhia, da Companhia das Letras. Achou, Mili? Tá bom. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada quem assistiu que já é o melhor videocast de toda uma nação, né? E obrigada, Manu e a Mili, e até semana que vem. Até, gente! Beijo. E segue a gente aqui no meu canal Isso. para saber informações e também para eu ter um número bom de seguidores, que aí Se inscreve, eu preciso monetizar esse canal, gente. Me dá Ativa o sininho. Ativa o sininho. Dá like. Eu sempre que falo ativa o sininho, eu penso baixaria. Sempre. Dá like. Quem chegou Dá até aqui, like. dá like. Ótimo. É isso. Eu nem sei que gíria ativa o sininho é essa, gente. Inscreva-se. Não é seguir, é se inscrever. Inscreva-se. Eu falo errado. Pois o bullying da Isso, bronca. se inscreve. Mas dá like. Like também conta. Não custa... Gente, like é um Curtida. cliquezinho no... Dá uma curtida aí. Joinha, pelo amor de Deus. É, isso aí. É Vai isso. cair a mão se clicar no negócio. Não. hein? Comenta aí embaixo, tem que falar essas coisas. Comenta aí embaixo, se inscreve. Então tá. Até semana que vem. Beijo. Reparação histérica. Reparação histérica.